E aí, pessoal, tudo bem? Sabe quando uma tragédia acontece, a dor não para na vítima direta, ela se espalha, sabe, como uma onda mesmo, que acaba atingindo pais, filhos, irmãos, toda a família. Hoje a gente vai conversar sobre um conceito do direito que é super interessante e tenta lidar exatamente com essa situação, o chamado prejuízo de afeição. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele recado rapidinho de sempre. Se você curte nosso trabalho, já deixa o like, começa a seguir e compartilha por aí. Esse apoio de vocês é o que move a gente. Vamos nessa! A grande questão que a gente vai explorar é essa. Será que o direito consegue, de alguma forma, reconhecer e até compensar o sofrimento de quem perde alguém que ama por causa de um ato errado de outra pessoa? Como é que a lei lida com uma dor que, vamos combinar, não dá para medir? Para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos ver como essa dor se espalha e o que é o tal do dano por ricochete. Depois, a gente fala dos pilares da reparação, da diferença para quando o que falta é o afeto, e no final, a gente conversa sobre o valor dos laços. Então, vamos começar pelo nome da coisa. A lei dá um nome bem específico para essa dor que se espalha. Dano por ricochete. O nome já é bem visual, né? Dá para imaginar uma bala que bate e desvia. Já dá uma pista do que se trata. Vamos ver a definição exata disso. Tá aí a definição mais formal. O dano por ricochete é basicamente isso. Um ato ilegal atinge uma pessoa, que é a vítima direta, no caso quem faleceu, mas os efeitos desse ato ricocheteiam e atingem outras pessoas que eram ligadas a ela. Os familiares, por exemplo, acabam se tornando vítimas indiretas, ou reflexas, como diz o direito. E não sou só eu que estou dizendo, não. A própria doutrina jurídica, os estudiosos do direito reforçam essa ideia. Olha só, os parentes são atingidos apenas reflexamente. Isso é muito importante, pessoal. A lei está dizendo que a dor da perda, mesmo sendo indireta, é um dano de verdade. Um dano que merece ser visto e, se possível, reparado. Mas beleza, como é que se prova uma dor dessas na justiça? Não basta só sentir. Para ter uma reparação, a coisa precisa ter pilares bem sólidos, uma base na lei muito bem definida. Vamos dar uma olhada em quais são esses elementos que não podem faltar. Então, o ponto central é este aqui. Para que exista a chamada responsabilidade civil, a gente precisa de três coisas juntas. Primeiro, uma conduta ilícita, tipo um erro médico ou um acidente de trânsito causado por imprudência. Segundo, o dano em si, que é a morte da vítima e, claro, o sofrimento da família. E terceiro, o nexo causal, que é a prova de que foi aquela conduta ilícita que causou diretamente o dano. Dando uma pequena pausa aqui, se essa nossa conversa está sendo útil, imagina para quantas outras pessoas ela também pode ser. Compartilhar com os amigos, nas redes sociais, ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a criar mais conteúdo assim. Conhecimento é para ser espalhado, né? Agora, para a gente entender o dano por ricochete ainda melhor, vale a pena comparar com outro conceito, o abandono afetivo. Os dois falam de dor e de família, mas no fundo são bem diferentes. A diferença aqui é fundamental. De um lado, no dano por ricochete, o problema vem de fora da família. É um ato de uma terceira pessoa que causa a perda. Já no abandono afetivo, a dor nasce dentro de casa. Da falta, da omissão de um pai ou de uma mãe no seu dever de cuidar e estar presente. E olha que interessante, isso não é só teoria não, tá? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tem decisões bem importantes sobre o assunto. Esse julgado aí da tela reconhece que a falta de cuidado, a falta de afeto de um pai ou de uma mãe com um filho, também é um tipo de ato ilícito que pode gerar o dever de compensar. É a lei reconhecendo que o dever de cuidar vai muito além de dar dinheiro, sabe? Bom, depois de tudo isso, a gente chega no coração da nossa discussão de hoje. Afinal de contas, qual é a grande mensagem que esses conceitos todos passam pra gente? E aqui, pessoal, tá a grande sacada. A ideia nunca foi e nem nunca vai ser colocar um preço na dor ou no amor de alguém. O que a lei faz aqui é uma coisa muito mais profunda. Ela está reconhecendo de forma oficial o valor gigantesco dos laços de família. A compensação em dinheiro é, na verdade, um símbolo. É o jeito que o direito encontrou para dizer, olha, a gente vê o seu sofrimento e os laços que vocês tinham têm um valor tão grande que a sociedade precisa proteger. Então, para a gente amarrar as pontas do que a gente viu hoje, a gente viu que a lei protege sim as vítimas indiretas através da ideia do dano por ricochete. Entendemos que para ter reparação precisa provar a conduta, o dano e a ligação entre os dois. A gente também diferenciou isso do abandono afetivo e, o mais importante, a gente percebeu que tudo isso reforça o valor que o direito dá para os laços de afeto.
E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Até onde a lei pode ou até deve ir para proteger esses nossos laços que são tão preciosos? É uma pergunta difícil que mostra como o direito está sempre tentando evoluir para acompanhar a complexidade que é a vida e as relações humanas. Pessoal, muito obrigado mesmo pela companhia até aqui. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as coisas e tenha gerado umas boas reflexões. E se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de seguir o Direito Cast lá no Spotify para ter mais análises e outros conteúdos em áudio. E antes de fechar, não esquece, o seu like aqui é muito, mas muito importante mesmo pra gente. Ele ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas. E para mais conteúdo em vídeo como este aqui, é só procurar por Direito Cast, tanto no YouTube quanto lá no TikTok. A gente se vê na próxima. Até mais!